Bem, senhoras e senhores, novamente bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje vamos dar continuidade, então, àquela playlist que nós fizemos sobre medidas de avaliação. Se vocês não conhecem, assista aqui em cima dos cards, que vocês vão se identificar bastante com esse conteúdo, tá ok? E vamos dar hoje continuidade ao capítulo 2 dessas 6 videoaulas que nós vamos ter aqui nessa playlist, certo? Bem, hoje nós vamos falar basicamente sobre crescimento, maturação e desenvolvimento. E vamos citar bastante as características de cada conceito desse, ok? Aperte os cintos e naturalmente bem-vindos a esse mundo mágico do conhecimento. Bem, senhoras e senhores, então, crescimento, maturação e desenvolvimento. Lembrando que são naturalmente conceitos distintos. Até pela palavra ser diferente, ela carrega um termo semântico muito distinto, ou seja, cada um tem o seu significado muito específico, com uma certa implicação mesmo com tanto a aptidão física, reforçando sempre a aptidão física quando falamos em força, em flexibilidade, em resistência e também a própria composição corporal. São esses 4 elementos da própria aptidão física. E também quando falamos do alto rendimento, pensando realmente no esporte de alto nível. Primeiramente vamos conceituar o que é realmente o crescimento. Crescimento então é o aumento físico do corpo, tanto do ponto de vista biológico então dominante, com um certo valor na questão tanto da hipertrofia, quando pensamos no aumento da área de secção transversa de um segmento, quando pensamos em situações de hiperplasia, ou seja, o aumento no número de células, por exemplo, e o mesmo volume intracelular. Então, esses 3 elementos, hipertrofia, hiperplasia e o volume intracelular, vão dar essa característica para o que é o crescimento. E quando distinguimos, por exemplo, a maturação? Bem, a maturação é o estado dos tecidos em diferentes momentos da vida, Então, esse é o conceito distinto sobre maturação. E um terceiro, como citamos anteriormente, é a respeito do desenvolvimento, que ele envolve, então, conceitos, digamos, mais amplos, sobre o desenvolvimento. Então, envolve conceitos tanto da maturação, envolve conceitos do crescimento, envolve conceitos também de aprendizado. Isso tudo, digamos, relacionado a uma série de competências, vamos pensar assim, acompanhadas pela própria maturação esquelética, a própria maturação neurológica e também física. É necessário com isso então entender as próprias curvas de crescimento. E aí nós temos na literatura várias imagens que mostram essas curvas de crescimento em diferentes fases da nossa vida, principalmente para quem trabalha em escolas, ou seja, puxando um pouco agora para a área da licenciatura, para quem vai atuar em escolas. É de suma importância entender essas curvas de crescimento, entender esses gráficos que mostram realmente o que se espera de uma criança em determinada faixa de idade, bem como entender o próprio efeito relativo da idade, ou seja, o que se espera da criança em questão do seu crescimento naquela respectiva idade. Então, tudo isso quando distinguimos, então, esses 3 conceitos entre o desenvolvimento, o crescimento e a própria maturação. Esses 3 conceitos distintos que vamos esmiuçar um pouco mais ao longo desse nosso grande trabalho. E entramos agora um pouco mais na seara do desenvolvimento humano. Bem, primeiramente, o desenvolvimento humano envolve mudanças, então, tanto quanto quantitativas ao longo de nossa vida. Ele vai envolver esse desenvolvimento basicamente 8 fases. Primeira fase é a fase pré-natal. Segunda fase é a primeira infância. A terceira fase é a segunda infância. A quarta fase é a terceira infância. A quinta fase é a adolescência. A sexta fase é a fase adulta. A sétima fase é a meia-idade. E a oitava fase é realmente a terceira idade. Então essas
três fases esses três períodos vão corresponder ao que chamamos de desenvolvimento humano. Vamos então falar realmente em cada uma dessas fases, que vão ter tanto interferências na nossa saúde, quanto mesmo no nosso desenvolvimento social também. Primeiramente, é a fase pré-natal. Essa fase pré-natal, ela tem uma interação, uma interação mais genética, né, com estímulos ambientais e o próprio crescimento, então, acelerado nessa primeira fase, que é a fase pré-natal. Uma segunda fase, que é a primeira infância, que agora essa primeira infância ela vai entre os 0 até em torno de uns 3 anos em média, que é a fase da lactância, onde o próprio sistema nervoso, né, ele está se formando com o desenvolvimento acelerado do próprio sistema nervoso, bem como a própria linguagem, né, um momento muito distinto, muito rico para o desenvolvimento da própria linguagem, com esse padrão céfalo-caudal muito bem desenvolvido, muito bem propício para o desenvolvimento dessas situações, tanto do encéfalo em si e a cauda, né, quando pensamos na questão da própria medula em si. Isso, então, da primeira infância. Lembra, a primeira infância ela vai então dos 0 até os 3 anos de idade. Logo nós temos então a segunda infância, que é a terceira fase, que agora ela vai dos 3 aos 6 anos, essa segunda infância, esse terceiro estágio. Aquela predominância então também céfalo-caudal, com agora as habilidades motoras finas, né, a serem mais desenvolvidas nessa fase, nessa segunda infância, então, que vai dos 3 até os 6 anos. Então é uma fase muito distinta para quem vai trabalhar em escola, para trabalhar justamente essas questões das coordenações motoras finas. O exemplo clássico, né, fazer origami, que é uma atividade bem interessante para ser trabalhada, para começar realmente o estímulo nessa fase de estímulo. E uma quarta fase, que agora é a terceira infância, essa terceira infância, agora ela vai dos 6 até os 11 anos, né? Com maior força muscular nesse caso, menor velocidade de crescimento, não vamos ter um estirão de crescimento muito grande nesse período, vamos ter um maior desenvolvimento também cognitivo, né? É uma fase bem interessante para a alfabetização nesse período, entre os 6 e os 11 anos, e maior também desenvolvimento da autoestima. Então é o momento onde a criança ela começa a ter esse papel da autoimagem. Então o desenvolvimento da autoimagem nessa fase é um momento muito interessante realmente a ser explorado, a ser realmente desenvolvido. E um quinto estágio é o estágio da adolescência, que vai ali entre os 11 anos, né, saindo da infância, e vai até os 20 anos praticamente, segundo esses manuais de crescimento e desenvolvimento motor, onde pensamos que nessa fase temos aí grandes alterações morfológicas, temos o grande desenvolvimento do próprio convívio social nesse momento, temos um grande favorecimento da força, né, e da potência muscular, ou seja, para elencarmos alguns esportes que vão dar mais ênfase a esses aspectos da força e da própria potência muscular, é muito interessante nesse período então dos 11 até os 20 anos. Agora um sexto estágio, que é realmente o adulto jovem, que vai entre os 20 até os 40 anos, que temos um pico de desenvolvimento nesse caso, onde principalmente físico, com influência dos hábitos de vida, ou seja, os hábitos de vida vão influenciar grandemente nesse período, e também um papel muito grande da própria influência genética nesse caso, e maior complexidade da própria capacidade cognitiva. Então esse é realmente o adulto jovem, certo? E naturalmente um sétimo estágio, como citamos, é o estágio da meia-idade. Esse estágio da meia-idade ele vai durar entre os 40 até os 65 anos de idade, que é esse estágio da meia-idade. Ou seja, temos aí mulheres, nesse caso, com maior incidência da própria menopausa, né? A própria resolução de problemas práticos da vida. Então, momento em que nós temos maior capacidade de resolver problemas práticos da vida diária. Então, esse é um momento muito interessante nesses aspectos. E o oitavo e último estágio, que é a terceira idade, ou seja, é um momento em que eu tenho já 65 anos ou mais,
onde é uma queda no desenvolvimento motor, eu não tenho tanta força e tanta potência quando eu tinha na meia idade. É um certo mecanismo de compensação que podem ser elaborados com isso, ou seja, mecanismos compensatórios, pontos alternativos para compensar esse momento de perda de força, perda de potência, até mesmo sarcopenia, quando pensamos em perda de músculos, ou quando pensamos em osteopenia, como perda de ossos, é um fator bem interessante para trabalhar como compensação nessa terceira idade, que vai dos 65 anos ou mais. Temos o fator genético, que também tem grande influência no próprio desenvolvimento humano, né? Então esse fator realmente dos cromossomos, da produção de proteínas, da produção de enzimas, produção de hormônios, que todos esses três fatores são determinados então geneticamente. E essa grande influência também das atividades físicas, né? Ou seja, o quanto que eu desenvolvo realmente na minha prática de atividade física e também da minha influência no meu desenvolvimento então social, minha socialização realmente. E com a interação entre esse domínio cognitivo, o próprio domínio socioemocional, domínios motores, né? Temos um grande aspecto nesse processo. Então, esses quatro elementos do domínio cognitivo, o domínio afetivo, o domínio psicomotor e afetivo vão dar realmente embasamento para todos esses 8 aspectos do desenvolvimento aí humano. E quando falamos agora do crescimento humano, realmente é a relação da sua idade cronológica. Primeiramente, os primeiros relatos, quando começaram a ser estudados esses detalhes, partiu lá do século XVIII, então, com cursos de crescimento, com autores como Montebeller, né? Esses grandes autores como, por exemplo, Montebeller, lá no século XVIII, eles começaram a fazer algumas experiências com o seu filho, por exemplo, né? Esse grande autor Montebeller, onde na primeira posição supina, ou seja, colocando o sujeito de barriga para cima, e aí realmente medindo o seu crescimento de barriga para cima, deitado, e depois na posição vertical, ou seja, colocando esse indivíduo agora em pé. Entrando aí 1777 agora, temos alguns princípios muito semelhantes ao que se faz hoje, né? Desde aí do século XVI praticamente. Existiu um nobre francês, né, que infelizmente ele foi morto na própria guilhotina, que teve grandes destaques realmente nos dias de hoje, na própria composição corporal e no crescimento entre meninos e meninas, né? Então foi um dos primeiros, esse autor lá, esse francês, né, esse autor francês, lá em 1777, teve grande destaque então para avaliar a composição corporal tanto de meninos quanto meninas, sendo a idade biológica e cronológica, observando com isso, totalmente diferentes uma da outra. Ou seja, um sujeito de 50 anos, ele pode então apresentar uma idade biológica de 35 anos. Isso nós observamos no nosso dia a dia, né? Observamos pessoas de 40, 50, 60 anos com uma idade biológica de 30, de 40 anos, justamente por causa desses fatores. Tanto o fator comportamental, ambiental, né, o nosso estilo de vida, a nossa prática, né, de vida diária, atividade física, alimentação, né, estilo de sono, quanto realmente fatores genéticos vão influenciar nesses aspectos também. E também, como citamos, o próprio estilo de vida tem um fator muito importante nesse aspecto. Então, o desenvolvimento físico está então associado à própria maturação, tanto maturação sexual quanto maturação hormonal, com a produção de testosterona nos homens, né? E nisso observamos o crescimento, ele é mais rápido na própria infância devido à questão desse hormônio da testosterona, com a estabilização desse crescimento na própria adolescência. O próprio estirão nas meninas, mesmo que é entre 11 e 12 anos, né, nas meninas, e depois nos meninos depois dos 12 anos, dos 13 anos. Então observamos aqui, né, nos relatos da literatura, que nós temos um estirão um pouco mais acelerado realmente nas meninas, né, do que nos meninos, certo? O menino ele realmente tem estirão entre os 12 e os 13 anos. Logo com 16 anos, as meninas elas encontram o seu pico de crescimento.
né? Os meninos, eles continuam crescendo até os 17 anos e meio em média. As curvas de crescimento, então, observamos com isso, elas não se encaixam aos desenvolvimentos precoces, ou seja, nós temos uma curva de crescimento básica que ela vai estipular realmente a média, porém nós temos crianças que têm realmente esse crescimento precoce. Isso é muito evidente tanto nos esportes, onde o desenvolvimento muitas vezes são um pouco desiguais, né? Alguns meninos desenvolvem mais algumas habilidades, pensando força, flexibilidade, resistência, né, do que realmente em outras crianças. Então temos esse fator do desenvolvimento desigual, né, no próprio esporte. Necessitamos também mais atenção dos próprios professores e técnicos a respeito disso, ou seja, não igualar realmente apenas pela idade, mas olhar alguns aspectos da própria especificidade em si. A maturação acontece antes, então, nas meninas, a própria maturação, e depois, né, como consequência nos meninos. Alguns gráficos de crescimento e desenvolvimento mostram isso, então. Temos muitos gráficos na literatura que reforçam, então, esta tese. Ou seja, entre os 2 e 20 anos, a sua relação de taxa de crescimento, né, na própria variável dependente y, ou seja, quando pensamos na variável dependente y, aquela variável realmente que fica na vertical, ela está realmente entre os 2 até os 20 anos numa variável x, realmente ao longo de tempo. Ou seja, nós temos uma taxa de crescimento quando pensamos numa variável y, e nós temos uma progressão ao longo da idade quando pensamos realmente numa relação realmente de uma variável independente, que é uma variável x. Na adolescência, o crescimento ele pode chegar então aos 10 centímetros anuais, ou seja, na adolescência, esse crescimento 10 centímetros ao ano, uma criança chega realmente a crescer. Com um pico de 12 anos nos meninos e 14 anos nas meninas. 12 anos nas meninas e 14 anos nos meninos. Então as meninas elas vão ter realmente um pico de crescimento de 12 anos realmente nas meninas e nos meninos em torno dos 14 anos. E tais dados são então documentados por pediatras e profissionais de educação física, vão documentar esses fatores. Então isso, senhores, quando falamos então de alguns aspectos do crescimento e propriamente da idade biológica. E quando falamos agora um pouco da maturação. Bem, a maturação ela pode ser classificada então, primeiramente, uma maturação sexual, né? A maturação dental, a maturação esquelética e a maturação somática. Então, a maturação ela vai ser classificada realmente nesses 4 elementos. Onde, senhores? A maturação sexual, então, ela é a capacidade funcional de reprodução. Então, essa é a classificação, então, de maturação sexual. A maturação dental são os padrões de dentição apresentados realmente pela criança. Logo, a maturação esquelética é o padrão, então, de ossificação de um determinado momento da vida, ou seja, é aquele momento onde nós verificamos que como o nosso nível das epífises, as zonas de crescimento, elas se desenvolveram, né? E naturalmente vamos observar isso em raio-x. O raio-x ele vem a elencar bastante esses fatores do crescimento e dessa maturação esquelética. E temos a maturação somática, que ela é a estatura, onde ela é alcançada segundo a própria curva de crescimento e as faixas populacionais, ou seja, nós temos a nossa curva de crescimento, mas o que se espera realmente segundo a população em geral, segundo a população realmente que abrange a minha faixa etária. Então esses são os 4 elementos aí da própria maturação, né? Então maturação sexual, maturação dental, maturação esquelética e a maturação somática. A maturação hormonal e bioquímica ela tem também uma certa influência, como a própria testosterona, né? A própria GH, o próprio IGF. Porém, né, nós não vamos discutir isso, de repente ficará para outras videoaulas, onde vamos abordar mais detalhes a respeito da maturação hormonal e a maturação bioquímica. Existe uma relação, então, de independência entre a idade maturacional e a idade biológica, certo? Onde o desenvolvimento
dos anos, o nosso desenvolvimento ósseo, né, ao longo dos anos, e seja desde a fase pré-natal, então, até a fase adulta, com o fechamento das epífises, como citamos anteriormente, epífises que ficam realmente nas extremidades dos nossos ossos longos, ao longo do nosso punho, ao longo do nosso cotovelo, do nosso fêmur. Então, realmente, algumas linhas que envolvem nosso quadril são zonas de crescimento, são essas epífises que vão determinar muitas vezes em raio-x o quanto que será o nosso crescimento. Então, esses ossos, então, realmente desde a fase pré-natal até esse fechamento das epífises, os ossos da mão e do punho são os mais indicados para mensurar essa maturação biológica. Então, identificar realmente os ossos da mão e os ossos do punho são o que a literatura sustenta como mais indicado para avaliar esses processos de maturação realmente óssea. E nisso existem então alguns protocolos e métodos para verificar essa maturação biológica. Observamos que nós temos muitos protocolos, né, na própria literatura para avaliar esses processos. E quando pensamos então na própria maturação dental, né? Bem, a maturação dental, como citamos, é uma característica pela própria erupção dos dentes, que é transitório e também permanente. Então, conforme nossos dentes ocorre esse processo de erupção dentária, vai ocorrer realmente esse processo da própria maturação dental, como indicados nisso para as crianças. Então, é um fator para avaliar realmente como as crianças estão desenvolvendo a partir da maturação dental. E para verificar mesmo essa maturação dental, temos aí 3 categorias. Dentre elas, a primeira é a categoria morfológica, segundo é uma categoria dental e a terceira é a categoria radiológica. Então essas 3 categorias realmente vão verificar a própria maturação dental, tanto morfológica, bioquímica e radiológica, certo? Temos uma outra maturação, que é a maturação sexual, que vai ter realmente algumas características entre os meninos e as meninas. Nas meninas temos a fase realmente da maturação, desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento dos pelos pubianos, né? Dos meninos, na questão dos meninos, temos o desenvolvimento das genitálias, que vão ter realmente algumas características específicas, mas o que é muito importante aqui nós avaliarmos, senhores, é que a avaliação dessas características sexuais deve ser avaliada realmente por profissionais, conduzido por esses profissionais realmente qualificados. Uma autoavaliação, ou seja, é um bom caminho para os meninos e as meninas realmente fazerem esse processo de avaliação, onde muitas vezes ocorre esse processo também de superestimação desse processo da avaliação, da maturação sexual, tanto em meninos quanto em meninas também. E temos um outro tipo de avaliação, que é a avaliação somática. Bem, ela se dá pela estatura ou dimensões específicas do nosso corpo, se dando pela velocidade do pico de crescimento, então, que é uma outra medida também que pode ser feita como a própria altura sentada, ou seja, avaliar a altura sentada é um tipo de avaliação somática, por exemplo, para ser feito em pessoas que não podem ficar em pé. Então, avaliar realmente a postura sentada é uma das características para ser dada realmente essa questão da velocidade do próprio crescimento, pensando então, digamos, crianças cadeirantes, por exemplo. E o próprio diâmetro crânio encefálico também, ou seja, como que o crânio ele vai se desenvolvendo, né, ao longo da própria maturação do sujeito. Então, nessa avaliação que chamam de avaliação somática, então medidas de predição são interessantes para serem feitas nesse caso, bem como o próprio percentual da estatura predita de alguns sujeitos, que se espera realmente da altura segundo a faixa etária daquela criança, com algumas equações distintas, né? E agora eu chamo a atenção para vocês nesse momento. Se nós quisermos realmente ter uma estimativa de como avaliar os nossos filhos, por exemplo, em casa, isso é uma avaliação que podemos fazer em casa. Como queremos avaliar, por exemplo, meninas, eu pego então a estatura da mãe mais a estatura do pai menos 13.
aí eu vou ter realmente uma predição realmente das meninas, né? Quando eu quero realmente estimar uma altura estimada para as meninas. Quando eu quero estimar, digamos, a altura dos meninos, dos nossos filhos em casa, e vocês podem fazer isso com os filhos de vocês. Então eu pego também a estatura da mãe, mais a estatura do pai, mais 13. E eu vou ter realmente uma predição do que realmente seria a altura dessa criança, certo? Então é uma variação simples, onde menos 13 é uma estatura das meninas e mais 13 é uma estatura predita para os meninos, onde eu pego a estatura da mãe mais a estatura do pai, certo? Tem realmente uma estimativa da própria altura dessa criança. Então, métodos para meninos para verificar essas alturas, realmente alguns autores como Malina, né, e outros autores podem realmente corroborar sobre esses assuntos. Verificando também a própria dobra cutânea do tríceps e subescapular, e agora eu chamo a atenção para vocês que é algo bem interessante, ou seja, quando eu busco também além desses fatores de avaliar a estatura, eu busco realmente avaliar a dobra cutânea do tríceps e da região da subescapular, que é aquele ângulo inferior da escápula, onde vamos especificar mais à frente, quando falarmos um pouco mais sobre dobras cutâneas, onde realmente são dados para verificar realmente crianças, é uma avaliação até, posso fazer com grandes populações, que é uma avaliação prática e rápida, muitas vezes bem aplicada também em escolas. Bem, pegando realmente a estatura dessas crianças, então, e avaliá-las é uma grande estratégia, além da questão do próprio peso em si. O próprio erro padrão, quando pensamos, citamos lá, né, a estatura da mãe mais a estatura do pai, o próprio estatura do pai mais a estatura da mãe, e aí variando entre meninos e meninas, onde menos 13 para meninas, mais 13 para meninos, ela vai ter então um erro padrão entre 3 e 5, né, centímetros para mais ou para menos. Esse é o erro padrão estimado para essa avaliação específica da própria estimativa da altura. Existem também outros métodos para predizer esse pico de estatura, com fórmulas específicas também para avaliar esses processos, quando pensamos na questão da avaliação então somática. Agora entramos um pouco mais na questão da curva de crescimento e as suas aplicações. Bem, aqui é interessante que serve como um certo monitoramento do próprio desenvolvimento físico, né, de algumas populações, com influência de questões ambientais e também regionais de muitos países. E é importante definir também a própria diferença entre o padrão e a referência, certo? E aqui realmente definimos o que é um padrão e o que é uma referência. Primeiramente, referência, ela é classificada então como um retrato descrito de um grupo com dados reais e mensuráveis. Isso é a referência. Repetindo, a referência é o retrato descrito então de um grupo com dados reais e mensuráveis. Esse é realmente o conceito do que é referência. Professor, o que é padrão? Bem, padrão, ela refere-se aos valores desejáveis e aceitáveis. Então, o que se deseja, o que se espera, o que se aceita, esse é realmente o padrão. A referência, então, é um retrato descrito de um grupo, né, com dados reais e também mais mensuráveis, certo? Exemplo é a própria NCHS, que são órgãos internacionais que avaliam realmente padrões de referências, são padrões de referências norte-americanos, a NCHS, que avaliam crianças, né, bem cuidadas e também tratadas. E com isso foi utilizado como um padrão internacional da própria NCHS. Porém, existe uma grande crítica quando nós pegamos um grupo americano, porque nós olhamos esse grupo que avaliamos como um grupo aí bem cuidado, um grupo bem tratado. E quando nós avaliamos, né, esse é um questionamento que eu faço agora nesse momento, quando nós avaliamos crianças africanas, crianças muitas vezes que não têm as mesmas condições que as crianças americanas, né? Então essa é uma grande crítica quando nós tentamos estender esse padrão americano para outros cantos do mundo. Então, outros padrões de referência foram então criados,
criando novas medidas, ou seja, respeitando a questão da regionalidade, respeitando o fator local. E nisso, pensamos em incluir o próprio Brasil e alguns países africanos, né, respeitando as questões aí do próprio solo, algumas questões envolvendo regionalidade, envolvendo padrões que respeitam mesmo a localidade, envolve mesmo a própria regionalidade na situação específica, com valores de normalidade mais aceitáveis, ou seja, respeitando a individualidade local nesses grupos, com valores médios recomendáveis para escolares com 19 anos, ou seja, quando pegamos escolares aí de 19 anos, olhamos, por exemplo, os dados de IMC, que são valores aí médios que são aceitáveis para essas populações. Onde pensamos aí nos valores médios para os meninos, nós temos um valor de 25,4 anos. Quando pensamos nos valores de índice de massa corporal, então pensamos em um valor de 25,0 para as meninas. Ou seja, esse 25,4 para os meninos significa que temos 25,4 quilos por metro quadrado realmente dos meninos, né? O que se aceita, o que se espera como um limite, pensamos como limites saudáveis de índice de massa corporal. E nas meninas, 25,0 quilos, né, por metro quadrado. Bem como outros padrões motores para crianças de 0 a 21 anos, temos aí também na própria literatura. Então, o que se espera realmente como padrão motor é que uma criança, por exemplo, entre 0 e 4 anos, entre 4 e 9 meses, que a criança consiga sentar sem auxílio. Então, quando você pega uma criança entre 4 meses e 9 meses, espera-se que ela tenha realmente esse padrão, que ela consiga sentar na cadeira sem auxílio de encosto, tanto no lateral quanto antero-posterior. Quando pegamos crianças entre 5 e 11 meses, espera-se que ela consiga se levantar com uma certa ajuda, mas consiga se levantar. Quando pensamos em crianças entre 5 agora a 14 meses, ela já começa realmente esse padrão de engatinhar, né? Então isso observamos quando pensamos nesses padrões motores, o que se espera realmente para cada faixa etária. Quando pensamos em crianças de 6 a 7 meses, que levanta-se sozinha, ela já consegue levantar sozinha. Crianças entre 8 agora 18 meses, começa a caminhar sozinha, com padrões motores agora mais básicos, né? Então pensamos nessa faixa etária desde os 4, 9 meses, dos 5 a 11 meses, dos 5 aos 14 meses, 6, 7 meses, 8 até os 18 meses, que tenham padrões tanto de levantar sem auxílio, sentar sem auxílio, caminhar sozinha, né? Todos esses padrões motores básicos que se esperam nessas respectivas idades. Então isso quando pensamos em situações, quando falamos dessas curvas de crescimento e nessa aplicação na prática, essa aplicação realmente como podemos entender a partir do IMC e a partir desse comportamento motor seguindo algumas faixas etárias. E quando nós entramos agora no fator da maturação biológica e o próprio crescimento e o próprio desempenho. Bem, não existe, digamos nesse caso, uma certa sustentação científica que o exercício físico ele melhore a estatura, né? Isso é um padrão, digamos, biológico e não ambiental. Aumentam os níveis circulantes de GH, anabólico mesmo, né? E a testosterona, isso naturalmente o próprio exercício, ele tende a melhorar esse carreamento, essa condução desses hormônios de crescimento. Porém, não temos nada na literatura que sustente que eu vou jogar basquetebol, eu vou melhorar meu crescimento, que eu vou jogar vôlei, que eu vou realmente ser uma pessoa mais alta. Naturalmente, observamos que indivíduos mais altos já são direcionados para o esporte, né? Com certas práticas competitivas. Quando pensamos em atividades recreativas ou atividades educacionais, naturalmente
temos uma inclusão um pouco maior das faixas de estatura. Porém, quando pensamos em esportes mais competitivos, existe uma seleção natural de pessoas, né, mais altas para esportes como voleibol ou basquetebol, né, que precisam realmente de uma estatura um pouco mais elevada. Jovens atletas muitas vezes são prejudicados em seu crescimento, às vezes por rígidas dietas, né? Isso é importante relatar. Muitas vezes rígidas dietas, devido a uma ginástica, por exemplo, às vezes isso sim possa prejudicar o crescimento dessa criança. Então, o estirão de crescimento ele deve se levar com um certo cuidado pelos profissionais. Então, esses profissionais que estão à frente dessa criança, né, os técnicos, educadores físicos, principalmente o preparador físico, devem conhecer muito bem esses fatores do crescimento e do desenvolvimento motor. Aí, naturalmente, eu trago um pouco da própria ampulheta de Gallagher, né, que também aborda muito esses aspectos. Com grande incidência, muitas vezes, se eu não respeitar esse processo de lesão também, acometendo epífises, acometendo zonas de crescimento, realmente por não respeitar a faixa de desenvolvimento aí dessa criança. E ao mesmo tempo, meninos e meninas têm uma maturação diferente com práticas esportivas distintas, principalmente em relação à força, né, naturalmente a própria resistência. O ápice de desempenho está então se mostrando cada vez mais tardiamente, né? Então o desempenho das crianças se mostra cada vez mais tardiamente, cada vez mais tarde nas crianças. Temos também o próprio efeito relativo da idade, como estamos anteriormente, o que se espera da criança segundo a sua faixa etária. E com índices que um pouco com maior desempenho pela própria data de nascimento em si, medindo pelo próprio trimestre do nascimento, comum nesse caso, entre 13 e 15 anos o masculino, e isto é importante na própria identificação de talentos, ou seja, nesse caso é interessante observarmos que quando eu vou identificar algum talento, pensar aí entre 13 e 15 anos, sempre com aquele cuidado, evitando sempre a seleção precoce, né, e o desenvolvimento precoce, principalmente pensando no esporte do alto rendimento. E também ver esses efeitos com escolinhas, né, a iniciação esportiva precoce, né, o desenvolvimento precoce da criança, pensando no esporte de alto nível. E com isso que às vezes gera uma certa repulsa dos alunos, ou seja, o aluno começa numa atividade esportiva com empolgado, pensando em fazer uma atividade física, e quando muitas vezes leva essa exacerbação da iniciação precoce ao alto rendimento, às vezes gera um desgosto dessa criança para essa prática esportiva. Então, se nós vamos uma síntese de tudo que nós falamos até aqui hoje, temos algumas características e formas diferentes, e a própria individualidade deve ser respeitada nesse caso. Nós falamos bastante hoje sobre o crescimento, que é um fator somático relacionado ao corpo, né, como por exemplo a própria estatura. Falamos sobre maturação, que é classificada então como um estado de qualificação, um estado de atraso, adiantamento precoce muitas vezes, né? Esse é a maturação. E o desenvolvimento ele é influenciado por elementos biológicos então. E o próprio efeito relativo da idade, nesse caso, ele deve ser muito bem entendido. Certo, senhores? Bem, como podemos pensar nisso, então, na prática? E aí, realmente, eu chamo vocês para pensar isso em grupos e depois deixe aqui nos comentários, realmente, para debatermos mais a respeito desses assuntos. Obtemos, então, medidas, então, de grupos, né? Pensamos nos seus familiares, nos seus alunos, ou pegamos as pessoas mesmo em nossa casa e pensamos em alocar essas pessoas realmente nas suas extremidades superiores e inferiores. Olhamos realmente a estatura e a própria massa corporal desses indivíduos, né? E deixe aqui embaixo os comentários a respeito de medidas dos braços, medida das pernas, a própria estatura, a massa corporal dos sujeitos que estão realmente em sua volta, sejam seus alunos, sejam seus familiares. Deixe aqui em nossos comentários, ok? Normalmente agradeço, aí apresento a todos vocês
Normalmente informo para vocês de se inscreverem no canal, isso fortalece os nossos materiais, certo? Deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe também esses materiais com os outros profissionais da área ou seus colegas realmente. Realmente muito obrigado a todos vocês e até o próximo momento. Valeu!